nome de Jesus, aleluia, oh glória a Deus. Deus é mais, queridos, Deus é mais. Todo impedimento que há entre nós, tudo aquilo que quer impedir o nosso relacionamento com Deus, já caiu por terra agora em nome de Jesus. Deus vai se mover aqui, vai falar com você, vai te tocar, vai te envolver. Você vai sair daqui com teu coração fervendo da presença do Espírito Santo em nome de Jesus. Isaías 53:11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Vamos pegar esse texto e dividir em 3 partes. Ele verá o fruto, diga fruto, diga penoso trabalho, diga se alegrará, diga fruto, diga penoso trabalho, diga se alegrará. Isaías escreveu isso 700 anos antes de Cristo. Isaías escreveu, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. 700 anos antes de Cristo, 700 anos antes, ele vê Jesus trabalhando, ele vê Jesus vindo para uma missão, e ele escreve isso, e ele escreve com um propósito. Pergunta para mim, qual, pastor? O propósito que ele escreve é, sabendo que se Jesus estaria nessa missão, ele precisaria ler isso um dia. Ele precisaria ler isso um dia. E Jesus cita Isaías muitas vezes. E Jesus um dia entra na sinagoga e ele cita: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para declarar boas novas para aqueles que estão achando que vai ser um ano ruim. Eu vim aqui para pregoar o ano aceitável do Senhor, o ano de libertar os cativos, o ano de tirar as algemas dos presos, o ano de nós recebermos, ao invés de vestes de luto, vestes de louvor. Jesus então cita Isaías 61, e com certeza se Jesus cita Isaías 61, é porque ele tinha o conhecimento do que Isaías escreveu. E nesse Isaías 53, Isaías falou desse trabalho. Isaías fala de uma coisa que para o presente que Jesus estava vivendo, talvez naquele momento seria difícil acreditar, mas Jesus foi fortalecido por essa palavra que se dizia ao seu próprio respeito, quando Isaías fala: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Então ele fortalece o trabalho de Cristo. Se Cristo estava pensando em desistir naquela hora, com certeza ele lembra do que o profeta tinha dito a respeito dele, então ele não desiste, então ele continua crendo, então ele continua trabalhando, então ele continua buscando cumprir a missão que o Pai tinha dado para ele. E hoje a palavra vem também para as nossas vidas, para nos trazer também esse fôlego, para nos trazer também essa fé. Todas as vezes que a gente pensa em desistir, a gente olha para a nossa vida não como uma vida aleatória, mas a gente olha para a nossa vida com um propósito, com uma missão, com um trabalho que viemos fazer, ainda que hoje não tenha sentido, mas nós olhamos para a palavra e cremos a despeito das circunstâncias, que se Ele falou que um dia nós vamos olhar e vamos nos alegrar, nós cremos nisso. No momento mais difícil, ele teria que enxergar esse texto como palavra rema, como palavra viva. E eu quero dizer para você: continua fazendo o que Deus te mandou, continua trabalhando. Você veio para a terra com um propósito, você veio para a terra com uma missão. Faça valer a pena a missão que Deus te deu. Abrace a missão que Deus te deu, pois cada um de nós temos uma missão. Há muito trabalho ainda a ser realizado, há muito trabalho para ser feito, e nós precisamos focar naquilo que é a nossa missão. Olha para quem está do seu lado e fala: você precisa focar naquilo que é a sua missão. Você precisa focar no seu trabalho, no trabalho que Deus te deu. Você precisa pegar os dons que você tem, você precisa pegar os talentos que você tem. Você precisa, quando você entende que Deus te deu os talentos, os dons, você começa a usar então em benefício da sua missão. Você começa a usar o que Deus te deu como talento para influenciar outras pessoas. Você começa a usar o que Deus te deu para o seu propósito. Levante sua mão e fala assim: eu vou começar a usar o que Deus me deu de melhor para ser influenciador de pessoas. Hoje está na moda, né? O influencer, que você é, sou influencer.
Eu posto as coisas para causar tendência no mundo virtual. Pessoas que têm muitos seguidores, elas usam o seu marketing para fazer as pessoas comprarem o produto que elas querem vender. Quanto nós temos usado então do que Deus nos deu para influenciar pessoas, para que essas pessoas possam vir ao conhecimento da verdade, para que essas pessoas venham ao conhecimento de Cristo. Então eu vou dizer para vocês, esse tempo Deus está nos chamando para trabalhar para Ele. Esse tempo é tempo de trabalhar para Jesus. Quando você trabalha para o homem, quantas pessoas trabalham para o homem, trabalham para suas empresas, trabalham para si mesmo, mas esse alimento conquistado com o trabalho é um alimento que se vai rápido, a vida passa muito rápido. Por mais que você trabalhe para sustentar a sua família, para conquistar uma aposentadoria, isso daí traz para você frutos, mas esses frutos são frutos que em breve, esses frutos murcharão. O fruto do trabalho humano, a conquista humana, ela vai desaparecer daqui a pouco. Mas quando nós trabalhamos por um fruto, que é o fruto da missão que Deus nos mandou fazer, que é o fruto de um trabalho espiritual que nós estamos fazendo, na verdade, nós precisamos começar a enxergar mais o mundo espiritual. Nós precisamos enxergar mais o espiritual. O trabalho espiritual é mais importante do que o trabalho humano e terreno. O trabalho terreno é importante, mas mais importante é o trabalho do Espírito, é o trabalho espiritual. E hoje Deus vai abrir os seus olhos espirituais, para você enxergar o trabalho espiritual, que Ele quer que você faça. Você precisa enxergar que você pode realizar coisas que realmente vão fazer sentido na vida de muitas pessoas. Você pode ter na tua vida ferramentas que Deus vai te entregar. Se você conseguir enxergar a tua missão, se você conseguir enxergar o teu trabalho, Deus vai dar ferramentas nas tuas mãos para que você possa fazer o que é necessário fazer, naquilo que Deus espera ainda, de um trabalho que há de ser feito. O trabalho que há de ser feito. Jesus fez o trabalho dele. O trabalho de Jesus foi ir para a cruz, foi sacrificar a sua própria vida. E o nosso trabalho é anunciar o que Jesus fez na cruz. Faz sentido? O trabalho de Jesus é sacrificar a sua vida na cruz. E o nosso trabalho é anunciar o que Ele fez. Qual o trabalho é mais difícil? Ir para a cruz ou anunciar o que Ele fez? O trabalho dele foi muito mais difícil do que o nosso. Ele nos deu um trabalho mais simples para fazer. Só que hoje Ele está procurando pessoas disponíveis. Deus, Ele não vai usar muitas vezes o melhor, mas Ele vai usar o disponível. Faz sentido para você? Deus muitas vezes não vai usar o mais capacitado, mas Ele vai usar o disponível. Ele espera que você aceite o chamado para trabalhar para Ele, por trabalho que Ele tem para fazer ainda na terra. E nós somos privilegiados, porque os antigos, em Hebreus fala, que começaram um trabalho de fé, começaram um trabalho lá atrás, começando pelos profetas, anunciando a vinda de Jesus, porque a Bíblia ela gira em torno de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Cristo é o centro da Bíblia. A Bíblia só existe por causa de Jesus. A Bíblia só existe, só faz sentido por causa de Jesus. Sem Jesus, a Bíblia não faz sentido. Sem Jesus, a Bíblia é um livro morto. Quem traz vida para as palavras desse livro é Jesus. Por isso que a palavra da semana passada faz todo sentido. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida. Até a Bíblia sem Jesus são meras letras. Por isso que Paulo fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Jesus é a fonte de toda a vida. Quando você descobre o teu trabalho em Cristo, a tua vida começa a ser uma vida satisfatória. Quando você acha o teu trabalho em Cristo, você se realiza. Mais do que quando você tem realizações do teu trabalho humano.
É bom ter satisfação, é bom se realizar humanamente, é bom ter os seus sonhos realizados. Quem aqui tem sonhos a serem realizados? Sonhos materiais, sonhos para construir um patrimônio, tudo isso é muito bom. O homem se alegra, já diria Salomão em Eclesiastes: bom é um homem trabalhar debaixo do sol, comer do fruto do seu trabalho, gozar, ter alegria do fruto do seu trabalho. Essa é a vida do homem. Mas você sabe que Salomão, quando escreveu isso, ele já estava velho. E ele escreve isso, na verdade, numa insatisfação. Por quê? Porque ele priorizou muito, ele teve muita sabedoria, ele negociou com reis, ele casou politicamente, por isso que ele teve 1000 mulheres. E nenhuma dessas mulheres pôde preencher o vazio que Deus poderia preencher dentro dele. Por isso que ele ficou numa insatisfação no tempo da velhice. Salomão escreveu Cantares, ele era novo, ele estava apaixonado pelas gazelas, ele estava apaixonado pela pomba, ele estava apaixonado pelo vinho. Inclusive ele fala isso, né? Ele fala mensagens picantes no livro de Cantares. Ele fala: olha, o vinho, minha pombinha, quando nós tomamos um vinho, a gota do vinho vem por todo o teu corpo, e eu tomo o vinho no teu corpo. Olha que coisa, Salomão quase escrevendo coisas explícitas, coisas que crianças, eu acho que o Cantares deve ter uma faixa etária, só pode ler Cantares acima de 18 anos, antes de 18 anos não pode ler Cantares. Salomão escreve na flor da idade. Salomão escreve isso quando ele tinha muitos sonhos, mas ele se esquece, ele era filho de quem? Salomão. Ele era filho de um cara que entendeu não trabalhar humano. Na verdade, Davi não estava nem aí muito para as conquistas humanas. Todas as conquistas humanas, na verdade, Davi enquadrava essas conquistas no propósito maior que Deus tinha na vida dele. Tudo que ele fazia era para exaltar o nome do Senhor. As guerras que ele ganhava, ele consagrava ao Senhor. Ele pega a espada de Golias, que ele vence, o primeiro gigante que ele vence, ele pega a espada de Golias e guarda na casa dele. Não faz um quadro para dizer: eu sou Davi. Ele pega a espada de Golias e vai lá no templo dos sacerdotes e fala: põe essa espada aí dentro do templo, porque todas as minhas vitórias fazem parte de um trabalhar muito maior para honrar o nome do Senhor e para dizer que Ele é Deus. Todas as minhas vitórias são consagradas na casa do Senhor. Só faz sentido se glorificar o nome de Deus, se não glorifica o nome de Deus. Eu não quero nem ter essa vitórias que só glorificam o meu nome e que muitas vezes vão me tirar do meu propósito. Eu quero as vitórias que fazem parte do trabalhar, da minha missão, que é preparar tudo para que Cristo apareça na minha vida. Se faz sentido, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Deus vai te usar, Deus vai usar o seu diploma para influenciar no trabalho que Ele tem para a tua vida. Deus vai usar a sua posição para influenciar alguém aonde você está. Deus vai te levar para lugares aonde só você, nem o pastor, só você vai poder falar para essas pessoas aonde Deus vai te colocar. Deus vai levantar advogados que vão falar para advogados. Deus vai levantar médicos que vão falar para médicos. Deus vai levantar dentistas que vão falar para dentistas. Deus vai levantar atletas que vão falar para atletas. Deus vai levantar empresários que vai falar para empresários. Deus vai levantar músicos que vão falar com os músicos. No teu meio de trabalho, no teu meio de convivência, você vai influenciar e vai trabalhar e vai pôr a tua missão em prática para exaltar o nome dele em todas as esferas da sociedade. Jesus vai aparecer. Lucas capítulo 10, no versículo 2: a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Orai para que o Senhor da seara mande mais trabalhadores. Tem pouca gente trabalhando. Na verdade, sempre as mesmas pessoas trabalhando. Temos que orar para Deus mandar mais pessoas. Às vezes a gente fala assim: pastor, por que Deus não faz essa igreja crescer? Por que a igreja não cresce? Porque a gente não está preparado para receber o crescimento. A gente não está preparado. A gente não está preparado. A gente tem pouca gente trabalhando na obra. A gente tem pouca gente trabalhando
e indo na mesma direção. Os poucos que a gente tem, 5 vão para um lado e 5 vão para o outro. A casa dividida não prospera. A casa dividida não prospera. Então, ou seja, a igreja não cresce, porque ontem o apóstolo Alexandre, lá na conferência, ele falou isso. A igreja precisa se alinhar, porque a igreja não cresce se não estiver unida. Se a gente quer crescer, a gente tem que se unir. A gente tem que todo mundo falar, vamos? Vamos, então vamos. E aí todo mundo trabalha, cada um na sua função, mas todo mundo indo para o mesmo lugar. E aí acaba as divergências, e aí acaba as contrariedades. Ninguém vai pensar igual a ninguém, mas o importante, o propósito, ser o mesmo. E eu acredito que nós vamos andar aqui na igreja, debaixo desse mesmo propósito. Qual é o propósito aqui? Que Cristo seja o centro. Qual que é o propósito aqui? O propósito é anunciar o que Ele fez. O propósito aqui é falar para essa região que Ele nos colocou aqui com um propósito de salvar a água rasa. Deus colocou a gente aqui com o propósito de salvar o Tatuapé. O Senhor nos colocou aqui para salvar a Moca. Deus nos colocou aqui para salvar a Anália Franco. As pessoas que estão de longe aqui, Deus te trouxe aqui para você receber aqui, levar lá para onde você mora, você falar do nome de Jesus, há um trabalho. Deus não te pôs para morar lá à toa, Deus não te trouxe de tão longe, simplesmente para você vir aqui, só receber para você. Você vem aqui, recebe a porção e leva para lá, aonde Deus te colocou. Esse é o multiplicar de Deus, esse é o trabalhar de Deus. João capítulo 5, versículo 17, o meu Pai, Jesus fala, o meu Pai trabalha até agora, e eu também. Use o conhecimento que Deus te deu para servir alguém, use o que Deus tem te dado para servir alguém. Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Não é fácil, vida de pastor, irmão, não é fácil. Não só de pastor, vida de quem trabalha para Deus não é fácil, tem que renunciar. Eu preguei isso ontem lá, sobre o envio apostólico. Não há envio sem renúncia. Só consigo ser enviado se eu renunciar a alguma coisa. Para seguir Jesus, eu vou ter que deixar outra coisa para trás, é renúncia. Ou você acha que simplesmente eu fui para o Rio de Janeiro, para Angra dos Reis, um lugar maravilhoso, que não tem uma pessoa que vai lá e que não aproveita a praia, que não faz passeia de barco, que não faz tudo, e simplesmente eu fui lá e fiquei dentro de 4 paredes, e estando em Angra dos Reis. Por quê? Porque é uma missão maior a ser feita. Se dá para descansar, a gente descansa. Se não dá, a gente trabalha para Deus. Se dá para a gente descansar, a gente descansa. Quarta-feira eu não vou vir no culto porque eu estou cansado. Não, quarta-feira é dia de adorar o Senhor. Quarta-feira é dia de adorar o Senhor, mesmo cansado. Não, acho que não vou para a célula não. Não, mesmo cansado eu vou para a célula, porque é dia de eu receber o que Deus tem para a minha vida. É dia de eu trabalhar para o Senhor. É dia de realmente... E só está cansado, irmão, vou falar para vocês. Só está cansado quem está na carne. Quem está na carne cansa, quem está no Espírito se renova. Quem está na carne, fazendo a obra de Deus na carne, vai ser penoso, vai ser pesado, vai ser maçante, vai ser rotineiro. Irmãos, de verdade, não é querendo comparar não, mas já comparando, cara, às vezes eu fico olhando certos lugares, que é bom a gente ir nesses lugares diferentes, no sentido, eu fui para trabalhar numa missão para o envio de Deus, né? Não a gente falar, hoje eu vou lá, crente modinha, onde tem fogo ele está indo atrás. Não, a gente foi colocado aqui por um motivo. Não vai ser ninguém que vai vir aqui trazer o avivamento vai ter que partir da gente. Não vai ser ninguém que vai, você está esperando vir aqui quem? Para trazer o avivamento. Não, tem que partir da gente. O avivamento, eu tenho que fazer a diferença. Quem vai mudar o seu casamento não é quem está de fora, é você dentro dele que vai avivar o seu casamento. É você que vai fazer o seu casamento sair da rotina. É você que vai levar a sua mulher para jantar, não é outro que vai levar. Se o outro levar, já não faz sentido. É ou não é verdade?
Fala a Deus. Fala a Deus. Leva ela no sushi. Leva ela no sushi. Mas não é aniversário de casamento, pastor. Só no aniversário de casamento. Mas não é aniversário de namoro. Só no aniversário de namoro. Leva ela para jantar, leva ela para almoçar. Você, a partir de você, colocar lenha na fogueira do teu casamento. Ninguém vai colocar lenha para você. Você tem que colocar a lenha. O seu trabalho vai melhorar a partir do momento que você focar no seu trabalho. A partir do momento que você realmente parar para pensar. Não é por muito trabalhar, mas é trabalhar com consciência daquilo que você está fazendo, da onde você quer chegar, e colocando Deus também para participar do teu trabalho. Se Deus não participar do teu trabalho, você vai correr à toa, vai suar, vai perder tempo. Salmo 127, inútil será acordar cedo, dormir tarde, comer pão de dores, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Jesus está falando, coloca eu no meio dos teus projetos, e os seus projetos darão certo. Coloca o Senhor como prioridade, busca em primeiro lugar o reino dos céus, as outras coisas serão acrescentadas. Fui para o Rio de Janeiro, fui chamado para essa conferência apostólica, lá no Rio. Falei, vamos. Aí, irmãos, é tão espiritual, que tudo começa a cooperar para a gente não ir. Você não tem noção que acontece muitas vezes para a gente não ir. O cara também me arruma um voo, ou trabalhar para Cristo. O cara me arruma um voo, sabe qual hora que eu vou? 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Amém, pastor, vamos trabalhar para Cristo. Aí você, tem que ser Congonhas, né? Aí você já pega vou sair cedo e tal. Aí por mais que você saia cedo e tudo mais, você chega lá, parece que o voo, quando você vai voar para algum lugar, parece que o tempo voa literalmente. Porque o tempo passa assim, tudo porque no aeroporto não é rodoviária, apesar que está aparecendo, né? Está aparecendo, o aeroporto, antigamente, não era todo mundo que viajava de avião, não é? Antigamente, para viajar de avião, tinha que ter posses, né? Tem que ter dinheiro. Hoje em dia, tá tendo promoção de passagem. Você chega em qualquer aeroporto, parece rodoviária. E os caras levando farofa, levando maionese, não dá mais comida no avião. Agora é só uma bolachinha. E olhe lá. Eu achei até que tinha mudado, porque na hora que eu sentei na poltrona, a mulher falou, em alguns instantes, vamos começar a distribuir a alimentação. Falei, nossa, voltou o pão com peito de peru, voltou. Aí, daqui a pouco ela passa, o senhor quer água, senhor? Falei, água? Quero água não, água eu tomo na minha casa. O senhor quer uma bolachinha? Cokes. E caramba, poxa vida, a viagem é curta, mas né? Antigamente a gente viajava, já dava aquela ansiedade, vou comer no avião, né? Hoje em dia, cookies e água, que situação. Pior de tudo, irmão, é que tudo vem para impedir a nossa viagem. Aí eu entrei lá para deixar o carro no estacionamento, né? Porque para evitar, né, de ficar pedindo para alguém buscar, levar, para deixar o carro no estacionamento e tal. Aí sai, pega as malas e viajar com criança, misericórdia, é mala, porque criança suja a roupa muito, então é muita roupa. Aí irmão, eu estava assim, indo, carrinho empurrando e as malas, tudo as malas. Aí eu cheguei, aí estava escrito assim no bilhete que o menino mandou para mim, não precisa fazer check-in, pastor, já passa direto. E eu com todas as malas, esqueci de despachar as malas. Esqueci que só pode entrar com uma mala de, no máximo, aquela mala pequenininha, acho que é 10 quilos, sei lá. E só pode aquela e uma de mão. E eu com 6 malas e mais o carrinho indo. Passei, falei, aleluia, deu tempo. Aí a mulher falou assim, mas não vai despachar? Eu falei, tem que despachar? Não, sou pastor, não faço despacho. Ela falou, não, vai despachar as malas. Eu falei, rapidinho, eu vou lá então, fica aí, Franja, fica aí dentro. Aí eu fui lá correndo, Latam, né? Cheguei lá, irmão, uma fila para despachar, uma fila. Eu nem estava com a Zoe no colo para usar a Zoe, nem estava com ela no colo para entrar no preferencial. Aí a mulher falou assim, senhor, o senhor vai fazer o quê? Eu falei, eu vou despachar essa mala aqui. Ela falou assim, já acabou para esse voo, já acabou o despacho. Então o senhor já passa ali, que o senhor vai ter. Eu falei, tá bom, já acabou? Acabou. Para mim não acabou, em nome de Jesus.
Já saí correndo com a mala, voltei para onde a Fran estava com as 6 malas. Ela falou, e aí? Eu falei, falou que não dá para despachar mais. Ela falou, e agora? Eu falei, vamos embora. Vamos embora com as malas, com todas as malas. Aí ela falou, você é doido, os caras vão tirar a gente. Eu falei, a autoridade está sobre nós, Fran, você não crê? Palavra profética? Aí ela falou, bem, né? A Fran, acho que falou, esse cara é maluco. Aí passou aquela esteira, a mala desse tamanho, para passar na esteira. A mala desse tamanho, a mala passa. A mulher, desmonta o carrinho aí, senhor, desmonta o carrinho. A mala do notebook, eu trabalho, tem que levar o notebook, tem algum e-mail, alguma coisa. A mala do notebook, as 3 malas da Zoe, a mala da Fran, com um monte de coisa, com roupas e sapatos e chapinhas e shampoos e cremes e condicionadores. Você imagina? Passou tudo. E eu distraí a mulher, né? Falei, senhora, antes dela ficar ver o volume que eu estava mandando, todo mundo atrás só com uma malinha, eu mandando 5 malas. E antes dela falar, eu falei, senhora, não pode nenhum objeto cortante, né? Nas malas, ela falou assim, realmente, tem algum objeto cortante? Eu falei, não tem não. Só tinha uma tesoura, mas não tem ponta. Olha aqui, ó, tem uma tesoura sem ponta. Ela ficou olhando e a mala passando. Tudo bem, tá vendo? Exemplar. Passamos. Falei, agora, porque assim, geralmente tem um túnel assim, o avião já fica ligado, né, naquele túnel, você já entra, já está dentro do avião, né? Mas dessa vez, só para ajudar, você teve que descer lá na parte onde fica os aviões e não tinha o negócio direto, eu tinha que subir a escadinha. Eu falei, 6 malas, senhor. Imagine agora, a Fran não pode pegar peso. Depois eu conto por quê, que ela não pode pegar peso. Aí, na escada, tal, não sei o quê. Aí eu falei, agora, né? Como é que faz? Aí, eu falei, Jesus, agora eu tenho certeza que vão falar, vocês não despacharam, não? Vocês não vão viajar assim não, com vontade de carregar tudo isso. Falei assim, chegamos até aqui, vamos desistir agora? Estamos indo para um trabalho para o Senhor, temos autoridade nesse voo, né? O comandante estava ali, o comandante fica na porta do avião, né? Recebendo as pessoas, né? Aí ele viu um fulano com um carrinho de bebê, uma criança, 6 malas, e ele começou a descer a escada, irmão, sem joelho, me deu um calafrio do pé à cabeça. Eu falei, agora ferrou, perdemos o voo. Ele foi descendo a escada assim, parecia o Fred Krueger, descendo a escada. Chegou lá embaixo, ele falou assim, falei, agora, olhei aqui com aquele olhar já de menino de rua, olhei para ele assim, aí ele falou assim, o senhor quer que eu ajude o senhor a subir as malas? Falei, é nada, ele não está falando isso. Falei, é claro, já que o senhor desceu aqui, então poxa vida, tão pesadas as malas. Aí subimos, aí ele pegou a minha grandona, a minha, e foi tentar colocar naquele negócio, não entrava. Ele não entrava, ele falou assim, senhor, só um detalhe, essa mala aqui, acho que não está entrando. Eu falei, não está entrando, porque o senhor não está sabendo colocar, eu vou colocar. Peguei, fui lá para o meio, virava de um lado, virava do outro, eu sei que reta ela foi, aí eu, entrou, baixei o negócio, baixei, cara, daquele alívio, né? Deu aquele alívio, falei, deu tudo certo, Fran, olha que bênção, olha como Deus honra. Em minutos vamos iniciar o voo e tudo mais. Afivelem os seus cintos para a sua segurança. Se acontecer alguma coisa, cairão máscaras de oxigênio, também não sei se o avião cair, não sei se vai servir para muita coisa, né? De repente, a Zoe, Senhor, ela está na fase, Jesus. Deu um negócio na Zoe, a Zoe começou a espernear, a chorar, a espernear. Falei, Jesus, ela estava incontrolável, ao ponto de eu pensar assim, Jesus, o Senhor está usando essa menina, que não é para a gente ir, já não deu para despachar as malas, acho que é para a gente descer, porque a Zoe está tendo um aviso do céu, porque não é possível a menina fazer isso, e com vergonha também, né? Porque você imagina, irmão, eu falei da rodoviária, que hoje está comum e tal. A gente era o povo que o pessoal do voo estava pensando, aí veio da rodoviária. Com todas essas malas, com cobertor azul desse tamanho grande. Eu parecia aqueles caras que ganhou a passagem de alguém. E com a Bíblia na mão, falou assim, esses crentes mesmo, esse crente não melhora de vida mesmo. Eu era o cara da rodoviária. Aí a criança para ajudar, né? Aí, ó, tá vendo? As crianças ainda, além de trazer tudo isso, esses pobres, ainda essa criança ainda faz esse show. E todo mundo do avião olhando, o que está acontecendo, menina? A mulher veio assim, falou assim, está passando mal a menina? Eu falei, não, era assim mesmo. E eu, filha, ela gritando, fazendo um show daquele de
ela faz assim, né? Eu falei, Jesus, o negócio o senhor está avisando ela para a gente descer, Senhor. A mulher da despachar a mala, acho que foi usada também, eu não estou querendo ouvir, eu estou querendo ir, acho que foi no próximo. Sei que, aí ela parou, aí tem uma hora que ela parou, aí a gente foi. Falei, ufa. Quando chegou lá, aí eu aluguei um carro lá, né? Quando eu ia lá para Angra dos Reis, que de Janeiro até Angra dos Reis, 2 horas e meia. Aí o rapaz foi lá me buscar lá, eu fui seguindo ele, né? Só que aí, do nada, o cara, já não vi mais o cara. Falei, Jesus, e agora? Senhor, e se eu entrar em alguma comunidade aqui do Rio de Janeiro, eu estou perdido. Não saio daqui nunca mais. Avenida Brasil, as quebradas dela saem na comunidade. E aí o cara sumiu, e eu falei, não posso errar, não posso errar, não posso errar. Errei. Peguei uma ponte lá, não sei o que, irmão, a Fran dormindo já, dormindo, a Zoe dormindo, eu sozinho. Entrei num beco assim, só, falei, aqui é a comunidade, não sei qual, mas é. E pior de tudo que eu falei, eu vou passar igual um carro de corrida, né? Só que aí um caminhão do lixo estava na minha frente. E eu indo assim devagarinho, vidro sem estar filmado, carro de locadora, vidro sem estar filmado, e todos os caras olhando camisa do Flamengo, assim, pá. Eu falei, mano, os caras vão mandar eu parar, vai descer tudo, vai roubar tudo que a gente tem. Já começa a pensar o pior, né? Vão me colocar como refém aqui, vão liberar a criança e a Zoe, a criança e a Fran vão liberar, e eu vou ficar aqui, meu Deus, vim pregar aqui no Rio de Janeiro, Senhor, tu sabe do meu coração, vou ter que chamar o Marcos Pereira, é o único pastor que entra nas comunidades, vai me tirar daqui, me resgatar. Eu comecei a pensar um monte de coisa, né? Aí passou pela favela, parecia que eu era invisível ali, mano. Os caras não me viram. Falei, amém. Estava lendo o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará à direita do Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Aí fui. Aí quando pega a Dutra também, aí já não tem mais, né? Perigo. Pega a Dutra e pega outra estrada lá. Aí você sai lá, em Angra dos Reis. E aí, quando chegou lá, aí o apóstolo estava lá esperando a gente. O apóstolo estava lá. O apóstolo é gordão assim, ó. Rapaz, dá medo do apóstolo, viu? Vou te contar umas histórias lá da conferência. Teve uma hora que ele nossa senhora, ele vai vir aqui. Tinha um rapaz assim, ó. O rapaz estava ali. Ele olhou pro cara, eu estava ali, só olhando. Era a vez dele. Ele olhou pro cara e fez assim, ó. Na hora que ele fez assim, o cara caiu. Não sei se caiu de medo ou se caiu da unção. Mas caiu. Ele fez assim, ó. Na hora que ele fez, o cara. Pum. Eu falei, nossa, esse apóstolo tem autoridade. Ele tem um ministério de libertação, esse apóstolo. Ele expulsa demônio assim que o demônio não resiste, né? E aí o apóstolo foi lá, levou a gente lá para almoçar. A gente está lá almoçando, né? Para conversar, para se conhecer, não conhecia ele, né? Quem senta do nosso lado? O vice-prefeito de Angra dos Reis. Falei, né? Representa que Jesus está trazendo a chave da cidade para o senhor, apóstolo, né? E eu louco já para ir lá orar pelo vice-prefeito, já falar, vamos fazer, já que veio aqui, vamos trabalhar, vamos fazer o que Deus mandou a gente fazer. E aí, irmãos, vou falar, por isso que eu falei, não é comparando, mas comparando. Aí, primeiro dia de conferência, na hora que você entra, aí todo mundo fez a camiseta, né? A camiseta que eu ganhei deles, né? Aí todo mundo com a camiseta, todo mundo naquele mover, naquele louvor profético, sabe? Um louvor profético contínuo, um louvor profético contínuo e tal. Mas é um louvor que a gente está precisando. O nosso louvor está indo no caminho do que era antes. A gente está bem, mas a gente precisa de algo mais profético. A gente precisa de algo mais profundo. A gente precisa que o louvor já venha trazer libertação, na hora do louvor deles. Já tem gente caindo assim, já tem gente se abraçando, já tem gente chorando, já tem gente um orando pelo outro. Não tem ninguém quieto, todo mundo louvando, mas é uma intensidade que dá gosto de ver, tipo, o pessoal louvando, todo mundo louvando mesmo, assim, sabe? E os céus fechados se abram, todo mundo tá louvando, você fala, mano, sabe, todo mundo, e os caras que tá tocando também, eles... Tanto quem está tocando não está só tocando, está tocando e está louvando junto.
está todo mundo na pegada, está todo mundo. Eu falei, mano, ministério de dança, depois eu vou mostrar, depois até vou mostrar para vocês, ministério de dança, profético, muito profético, sabe, com as bandeiras, estava com bandeiras, porque é a conferência, né? Então, bandeira de todas as nações que eles querem atingir, bandeira de Israel, bandeira de Moçambique, bandeira de tudo quanto é lugar, e elas pegaram uma coroa assim, representando a coroa de Jesus, e começaram a levantar a coroa. Eu vendo aquilo, começou a me tocar. Falei, nossa, mano, nós precisamos desse mover, cara, nós precisamos disso, cara, não sei o que eu vou fazer, Senhor, sozinho eu não vou conseguir fazer isso aí, porque não tem como, não é uma coisa engessada que você fala, vai fazer assim, não, tem que vir um espírito dentro de nós, com esse negócio profético. A gente precisa disso, a gente está muito frio na fé, o nosso culto está muito automático, está muito tipo, a gente já sabe tudo que vai acontecer, a gente não pode saber tudo que vai acontecer, a gente tem que começar a viver algo sobrenatural no nosso culto, a gente tem que começar a viver algo assim, que vai realmente trazer para nós um avivamento, uma unidade, irmãos, na hora do profético, um orando pelo outro, e aí neguinho caindo e tal, e não é forçado, é um negócio que realmente é muito poder, irmãos. Então assim, o que eu estou falando para vocês, não é para a gente comparar, nós somos nós, amém, temos a nossa identidade, cada um, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, tem um poder disponível, que a gente não está vivendo, a gente tem um poder disponível, que tem gente que está anos-luz, está aproveitando esse mover, e a gente está aqui, tipo, mais um culto, não, tem que ser o culto, eu tenho que arder no meu coração, eu trazer alguém comigo, tem que arder no meu coração, claro, primeiro eu tenho que viver a experiência, como que eu vou trazer alguém comigo, né, e aí, vamos lá para o culto, tipo, não fez sentido para mim, como é que eu vou convidar alguém? Mas quando começa a fazer sentido para nós, quando começa a acender essa chama dentro de nós, aí sim, aí você fala, vamos lá, que assim, vai ser sobrenatural, vai marcar a tua vida, e aí a pessoa fala, mano, que brilho nos olhos, deve ter alguma coisa diferente lá, às vezes até só por curiosidade, para saber o que você está vendo aqui, a pessoa vai querer vir com você, por quê? Porque vai acontecer algo surpreendente aqui no nosso meio, tem um poder, tem uma chama disponível, e eu profetizo que a Igreja Restaura vai viver em nome de Jesus, é o nosso 7º ano, e eu declaro que esse 7º ano nós vamos romper para esse mover, a nossa igreja vai ser uma igreja que vai conhecer o mundo espiritual, e vai viver tudo que Deus tem reservado, nós vamos ter a revelação de Cristo, Ele vai habitar no nosso meio, Ele vai ser palpável, vai ser latente o que vai acontecer aqui nessa igreja em nome de Jesus. Tudo depende de nós trabalharmos para o Senhor, de nós mergulharmos no que Deus tem, nós mergulharmos no profético, nós realmente entendermos que vai valer a pena, vai valer muito a pena a gente entregar o nosso tempo como oferta a Deus, a gente ter uma vida, como eu tenho pregado culto após culto, um estilo novo de vida, uma vida de oração, uma vida espiritual, a gente valorizar mais o mundo espiritual, a gente falar mais de eternidade, e aí então o que vai acontecer? Automaticamente as portas vão se abrir para nós, nós vamos pagar, a gente tem que pagar o preço para romper para a próxima geração que virá. Quando uma geração paga um preço alto, a próxima geração que vem começa a desfrutar do preço que foi pago. Só que a gente não pode esperar alguém pagar por nós, nós temos que nos levantar, falando, nós vamos pagar esse preço, e nós vamos romper, para viver isso que Deus tem para as nossas vidas. Aí sabe o que vai acontecer? Vai se tornar uma cultura das próximas gerações, as próximas gerações não vão nem saber o que é culto sem ser profético, elas nem vão saber o que é louvor sem louvar, elas nem vão saber o que é culto, daquele culto tipo, que já sabe o que vai acontecer. A próxima geração já vai vir com o profético, a próxima geração já vai vir com o apostólico, a próxima geração já vai falar, obrigado por vocês terem aberto o caminho, e Deus está nos chamando aqui, não importa quantas pessoas tem aqui, importa que se nós estivermos na mesma unção, unidos, e todos buscando esse mover sobrenatural, nós vamos iniciar esse mover sobrenatural, para que as pessoas possam ver aqui uma chama acesa, fumegando aqui dentro, vai ter uma chama fumegando aqui dentro, nós vamos pagar um preço, para que as próximas gerações não precisem pagar esse preço de abrir a porta para isso, eles só vão ter que consolidar o que nós já estamos construindo para eles. Deus está nos chamando para isso, para romper, nós temos que atender o chamado
para o Senhor realizar, mas nós temos que entrar na agenda de Deus. Amém? Fala assim: eu preciso entrar na agenda de Deus. É tão sério isso, porque imagina se Jesus, no dia que ele foi lá, impediu Maria Madalena de ser apedrejada, imagina se nesse dia ele resolve ficar em casa. Maria Madalena ter sido perdoada, ter sido apedrejada, e Jesus não teria salvado ela. Você percebe como é importante você estar no lugar que Deus te mandou estar? Você percebe como é importante você entender: não, eu não posso fazer o que eu quero, mas eu tenho que fazer na hora que Deus está mandando eu fazer. O dia que você deixa de vir cumprir a escala, Deus ia te usar para falar com alguém, mudar a vida de alguém. Imagina se Jesus não tivesse passado por Jericó naquele dia que o cego Bartimeu clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu quero enxergar. O que queres que eu te faça? Se Jesus não tivesse passado ali, tivesse tirado da agenda dele a passagem por Jericó, o cego não teria enxergado. Então nós temos que ter essa visão: eu quero estar no lugar que Deus quer que eu esteja. Se Deus quer mandar para o Rio de Janeiro, eu vou para o Rio de Janeiro trabalhar para o Senhor. Se o Senhor está me mandando vir aqui para Água Rasa, para fazer um avivamento aqui, eu vou vir para cá. Se o Senhor está me mandando eu ir para onde o Senhor me mandar, eu não vou fazer a minha própria agenda, mas Deus, eu vou deixar Deus fazer a minha agenda. Eu não vou resistir à agenda que Deus tem para mim, porque eu sei que a agenda que Deus tem para mim, já tem gente me esperando para ter a vida transformada. Tem gente te esperando nos lugares que Deus tem te colocado. Tem gente te esperando. Tem gente que depende da sua intervenção, da sua intercessão, da sua oração. É você responsável por essas pessoas. É você que tem que falar: Deus, essa é a tua agenda, eu não quero rejeitar a tua agenda, porque senão tem pessoas que iam precisar de mim e que eu não vou atender. Eu não posso deixar de cumprir a agenda de Deus. Eu tenho que olhar a logística de Jesus e cumprir a logística de Jesus na minha vida. Isso é trabalhar para o Senhor. É você conseguir ver a agenda de Deus. Onde Deus quer que eu esteja, o que Deus quer que eu fale, para que pessoa que Deus quer que eu fale. Deus vai te dar palavra de conhecimento para você falar para pessoas que Ele vai preparar. Na verdade já existem essas pessoas. Quem está nas células aí, eu vou falar para vocês, já existem essas pessoas, vocês não descobriram ainda, porque são tesouros escondidos. Você vai ter que buscar ardentemente, você vai ter que buscar a revelação dessas pessoas em jejum, você vai ter que buscar incessantemente. Não sei se você vai fazer um jejum só água, eu não sei se você vai dar 7 voltas, que eu já falei para dar, eu não sei o que você vai fazer, mas você vai ter que descobrir quem é. Tem gente esperando que você receba a revelação para ir lá falar com ela. Ou a gente crê nisso, ou a gente está trabalhando por trabalhar, ou a gente está fazendo por fazer, ou a gente está fazendo num sistema religioso só para dizer que a gente tem célula, só para dizer que a gente tem culto, só para dizer que a gente tem evangelismo. Nós temos que entrar nesse mundo espiritual e receber as revelações dos tesouros que Deus já preparou para a gente achar. Você lembra daquela brincadeira que tinha antigamente, caça ao tesouro? Quem lembra? Aí tinha várias, a criança ia indo, a mãe escondia, né? E ela ia achando os tesouros. Ela ia achando, ó, então ele tem que procurar. Assim é os frutos que Deus tem para a gente colher. Você vai andando, mas você vai andando debaixo da direção de Deus. Por isso que é muito importante você estar conectado com o que Deus está pensando. Você tem que estar conectado com Deus. Não é o pastor que vai te falar, não é que você que vai descobrir por esforço humano. Isso é espiritual. Quando você está conectado com o coração de Deus, você trabalha menos e você é mais assertivo. O pouco que você trabalha faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque você está na agenda de Deus. Você está na agenda de Deus, não tem limites, não tem barreiras. Você vai com 6 malas, é impossível viajar com 6 malas, mas se eu estou na direção de Deus, Deus faz o impossível acontecer. Eu viajo com 6 malas. Assim é na tua vida, não haverá impossíveis para Deus quando você estiver na agenda de Deus. Se estiver na agenda de Deus, ninguém vai poder te parar, ninguém vai poder te resistir, porque você não está fazendo porque você quer, você está fazendo porque Deus mandou você fazer. E aí quando Deus manda você fazer, hoje você não entende, mas lá na frente você vai ver os frutos que vão dar. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Hoje não tem sentido, amanhã terá. Esse foi o trabalho de Jesus. Se trabalharmos agora, o nosso alcance será maior daqui a pouco.
Se rompermos agora, então aí os caminhos serão abertos daqui a pouco, mas é necessário romper. Será difícil, mas nós temos que pôr a mão no arado agora. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, Jesus falou. Mas põe a mão no arado, pastor, mas já semeei, não dá fruto. A Bíblia fala em Eclesiastes, no capítulo 11, semeie a sua semente de manhã, à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se é a que você semeou de manhã, ou a que você semeou à tarde, você não sabe, talvez a de manhã dá fruto, ou a da tarde dá fruto, ou as duas vão dar frutos, mas o seu papel é semear. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, sabemos que o nosso trabalho feito no Senhor não será em vão. Semeie, semear, quando ele fala fruto do seu trabalho, fruto é o resultado final, mas ele começa com uma semente, amém? Fruto, diga assim comigo, fruto é o resultado final. Todo mundo quer o fruto, mas poucas pessoas querem semear. A preparação da terra, arar a terra, uma terra dura, uma terra, tem umas terras aí que eu vou te falar, né? Terra rebelde, né? Igual cabelo, e eu que cheguei lá, quase que eu esqueci meu gel, falei, Jesus, para essa terra aqui não tem jeito, tem que ter gel, tem terra que tem que ser trabalhada. E olha, tem terra estéril, tem terra cheia de pedra, tem terra cheia de impureza. Aí você vai trabalhar a terra, trabalha a terra. Depois o próximo passo, semear. O outro passo, regar. Não é assim do dia para a noite. Depois que você regou, aí você espera, porque quem dá o crescimento é o Senhor. Mas você tem que continuar falando. Fale de Jesus. Paulo falou assim: falem de Jesus a tempo e a fora de tempo. Ah, pastor, mas eu falo, a pessoa não aceita. Falou? Não aceitou? Fala para outra. Vai ter alguém que vai receber, vai ter alguém que vai estar maduro para você colher. Anuncie a todo tempo que Deus te mandou anunciar. Leia, cante, visite, ore sem cessar. Não tenha limites para Deus. Deus vai honrar o teu trabalho. Amém? Seja incessante, mergulhe na tua missão, mergulhe no teu chamado. Se a gente cansar, a gente não vai ter resultado. Gálatas capítulo 6, versículo 7 fala, tudo come e semear, ele vai colher. A palavra fala, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Para não cansarmos, nós temos que conseguir enxergar o resultado pela fé. O que é a fé? Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que não se veem. Fé, certeza do que se espera, convicção de coisas que eu ainda não vi, mas pela fé eu me alegro. Jesus, quando estava aqui se preparando, sofrendo, indo para uma cruz, ele foi com fé de que a cruz só duraria aqueles momentos, e o sepulcro só duraria 3 dias na vida dele, porque ele tinha fé que depois de 3 dias, o Pai não o abandonaria, mas o Pai o ressuscitaria, e ele se alegraria com a missão que ele cumpriu. Então a fé é essa, o que eu estou fazendo hoje vai dar resultado, eu tenho certeza. O que eu estou fazendo hoje, a semente que eu lancei hoje, Deus vai dar o crescimento, no tempo certo eu vou colher tudo que eu tenho plantado na presença de Deus. E aí então, eu não canso, porque eu consigo enxergar o que vai acontecer. E eu profetizo, Deus vai abrir os seus olhos, e você não vai cansar, porque você vai conseguir enxergar o que vai acontecer. O apóstolo dessa igreja vai vir aqui, ainda esse ano, vai vir aqui, vai vir a esposa dele, a apóstola Alba, né? E aí, eles são muito gente boa, irmãos, eu vou te falar. Às vezes a gente olha para as pessoas, a gente não tem noção, a gente começa a conhecer a história. Um filho, coincidentemente, você vê, né? Não coincidentemente, Jesus incidentemente, estou na agenda de Deus. O filho dela joga bola, né? Olha só, o filho dela joga bola. Ele estava no Paraná, treinando tal com um empresário. Ontem, no dia que eu preguei sobre envio, ela estava triste, a mãe dele. Ela falou: pastor, você não sabe o que eu passei. Já teve noite
eu não tenho nada para comer, e esse meu filho fala assim, mãe, eu estou com fome, e o pai dele fala assim, dorme que passa. Olha a situação, ontem, não foi lá à toa, ontem, ela recebeu uma ligação do empresário de Dubai, dizendo assim, já comprei as passagens, o seu filho está indo do Paraná para ir, do nada, tudo isso aconteceu ontem, seu filho está indo do Paraná para ir, e já comprei as passagens, segunda-feira ele vai para Dubai jogar no Al Jazeera. Olha o propósito. O filho dela chegou lá ontem, no meio da conferência. De manhã eu tinha pregado sobre envio. Aí ele chegou lá, tudo, pintando de jogador e tal, né? Chinela havaiana, blusão, bonézinha, né? Cumprimentou todo mundo. Aí o apóstolo falou assim, meu filho está aqui, tá, vamos orar por ele. Aí contou a vitória, né? Ele vai para Dubai, e aí todo mundo, Deus tal, filho ajoelha, vem todos os bispos aqui, todos os apóstolos, todos os pastores estão aqui. Aí foi todo mundo lá, né? Para poder orar e tal, não sei o quê. E eu aqui de boa, né? Aí a mulher dele falou assim, então estende as mãos para cá. Falou assim para o marido dela, apóstolo, quem que vai orar por ele? Aí o apóstolo olhou para mim e falou, o pastor Éder vai orar por ele. Eu peguei o microfone e falei, eu sabia que eu ia orar por ele. Aí ela falou, por que você sabia? Eu falei, porque em 2019 eu orei pelo Rodrigo. O filho dela olhou, eu falei, eu orei pelo Rodrigo, coloquei a unção na cabeça dele, ele foi campeão da Champions agora. Não dá valor? Não tem problema, eu estou aqui para enviar. Aí eu orei por ele, aí todo mundo, eu orei por ele. E eu orei e falei, você vai, meu irmão, você vai ficar pouco tempo lá em Dubai, porque se você for fiel ao propósito de Deus, entender que o futebol vai fazer com que você seja influência, sua mãe é uma apóstola, seu pai é um apóstolo, se você se deixar usar por Deus, entender a semente que Deus está te colocando na tua mão, em todos os aspectos, financeiramente você vai prosperar, já vai prosperar, porque o cara vai jogar em Dubai, você imagina, Dubai, irmão, assim, tudo é ouro lá, o poste é de ouro, até o xixi do cachorro no poste é de ouro. O negócio é riqueza. O menino vai ganhar dinheiro. Eu cheguei junto nele. Falei, então é o propósito. Vou colocar a unção na tua cabeça, como eu coloquei a unção na cabeça do Rodrigo. E aí eu orei de tantos apóstolos, todos os bispos, pastores, eu orei por ele. Por quê? Porque é uma habilitação. Há um poder sobre as nossas vidas, que nós não sabemos que está sobre as nossas vidas, mas daqui vai sair grandes coisas. Eu declaro, já consigo enxergar, que esse lugar é um celeiro do Senhor, que esse lugar é um lugar onde Deus tem tantas bênçãos. Aqui no nosso meio estão aqueles que vão influenciar, Deus vai te levantar. Quem olha para essa casa hoje, não imagina o que Deus irá fazer com ela, porque há um destravar de Deus, e Deus honrará o trabalho que está sendo feito aqui nesse lugar. Deus não nos colocou aqui à toa. Você vai fazer a diferença na vida de muita gente. O seu futuro será um futuro de alegria. Um dia você vai comemorar por não ter desistido hoje. Um dia você vai fazer uma festa e vão perguntar, que festa é essa? Quem está fazendo aniversário? Não, essa é a festa, porque lá atrás eu não desisti, eu estou aqui glorificando ao Senhor, porque hoje está se cumprindo tudo o que Ele me prometeu. Você vai se alegrar por não ter pecado, você vai se alegrar por ter dito não para o pecado. Enquanto você fala sim para o pecado, você não vive o que Deus tem para a tua vida. Quando você fala, eu não quero o prato de lentilha, eu não quero o prato de lentilha, e o prato de lentilha só vem para você quando você está com fome, mas é quando você está com fome que você tem que resistir o diabo. Vem o prato de lentilha com você com fome, você fala, eu não preciso do prato de lentilha, porque tem anjos de Deus que já prepararam um banquete para me servir como serviu Jesus. Mas é só, me vende a tua primogenitura. Eu não troco a bênção de Deus por um momento de prazer, eu não troco a bênção de Deus por um momento de pecado. E hoje a minha resistência ao pecado, a santidade, ela vai trazer na minha vida respostas de Deus, que no pecado Ele não poderia trazer, mas pela minha santificação, Ele vai me confirmar, Ele vai me honrar. Todas as vezes que você peca, o diabo quer que você peca para te tirar de perto de Deus, o diabo quer que você peca para tirar a tua autoridade espiritual, para que as promessas atrasem na tua vida. Quanta gente que por causa do pecado, a promessa que Deus tem está atrasando, está rodando no deserto.
o apóstolo Alexandre, que foi lá ontem, ele falou assim, uma coisa engraçada, eu falei, eu vou falar lá na igreja. Ele falou assim: o tamanho da tua língua vai ser o caminho do teu deserto. Tem gente que, ó, a língua vai rodar no deserto, é tão grande a língua que é. Então, para de murmurar, nós não vamos reclamar, nós não vamos murmurar, simplesmente nós vamos falar: Deus, amém, é o seu caminho, eu ando pela fé, e eu sei que o Senhor vai realizar, porque o meu papel será cumprido, e um dia eu verei o fruto do meu penoso trabalho na presença de Deus. Você vai ver o fruto do teu penoso trabalho na vida dos seus filhos, você vai ver o fruto do teu penoso trabalho aqui na igreja, em oração. Teu joelho tem que ser um joelho resistente, como o joelho dos antigos. Sabe qual que é o telefone do céu? Quem sabe? Quem sabe qual é o telefone do céu? 00. O meu já está até aberto aqui, mas é estilo, né? Antigamente rasgava de oração, o joelho no chão. Telefone do céu, irmão, é 00. Quer falar com Deus? Dobra o seu joelho, ore, a tua oração vai chegar até o Pai, e Ele vai te responder, e você vai começar a viver experiências com Deus. Você vai falar: Deus, eu quero te conhecer, eu quero ter a experiência com esse Deus que tanto ouço, que falam dele, que falam que ele é bom, que falam que ele existe, que falam como que fala. Então, se o Senhor fala, eu vou te buscar, até o Senhor responder na minha vida. O grande problema de tudo isso é quando a gente não sabe para onde ir, é quando a gente não sabe com que nós vamos trabalhar, a gente não sabe qual é a agenda de Deus. Por quê? Porque não recebemos, Ele que vai dar. Então a gente tem que realmente buscar isso, para que Ele venha nos revelar, e a gente possa então ir para onde Deus mandou a gente ir. Amém? Deus vai mover agora, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Ele verá todos os dias o esforço que nós fizemos, Ele verá todo o choro que nós choramos, Ele verá todas as injustiças que passamos, as tentações que resistimos pela fé, enxergando o futuro que Ele tem reservado para as nossas vidas. E eu creio, haverá bom futuro para você e para a sua família. Haverá. Diga ao justo que haverá bom futuro para ele. E o Senhor está falando: haverá bom futuro para você, haverá bom futuro para sua casa. Vai valer a pena você ter saído da sua casa hoje e vindo aqui, porque Deus te colocou aqui por um propósito. Deus me levou para o Rio de Janeiro por um propósito. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando o apóstolo vinha aqui, esse ano ainda, vai vir um bispo junto com ele. Eu conheci ele lá, é o bispo dessa igreja. Tem um apóstolo e um bispo. O nome dele é Cássio. Ele trabalha ele trabalha na Vale do Rio Doce. É Vale do Rio Doce, né? É Vale do Rio Doce, lá em Minas Gerais. Ele estava no Rio, agora ele foi para a África, abriu uma igreja sarando a terra na África. Agora ele colocou um pastor africano para estar lá, e ele acompanha esse pastor e a igreja online, que ele não pode estar na África, que agora a Vale mandou ele para Minas Gerais. Sabe o que eu achei mais interessante nesse bispo, Cássio? Sabe quanto tempo leva de Betim até o Rio de Janeiro, Angra dos Reis? 7 horas de viagem. Ele tem uma filha especial, uma moça paralisada, ela não come nem sozinha. A esposa dele é pastora. Ó, irmão, eu fui marcado nessa conferência. A esposa, a pastora, ela pega e tem que triturar toda a comida da filha, dá na boca da filha. Agora que a filha está começando a comer um pouco mais o alimento sólido sozinha. Mas por anos foi assim. Quando ele foi para a África, foi assim. Lá na África, ela não podia levar a filha dela no médico, porque a filha dela é especial, a filha dela tem convulsões de vez em quando. E ela contou que lá na África, se você levar uma pessoa com convulsão para o hospital, eles acham que é espírito ruim, eles querem matar a pessoa. Ela não podia levar a filha dela no hospital, porque senão ela sabia que a filha dela não ia voltar. Todas as vezes que dava convulsão na menina, ela tinha que orar e falar: Deus, o Senhor me deu essa filha assim, dessa forma, eu aceito, mas eu não posso levar, ela não pode morrer, cura ela. E Deus fazia a menina melhorar. Esse rapaz, esse bispo, chegou na igreja
com o casamento destruído. E ele tem uma gratidão pelo apóstolo, pela igreja. E ele foi para Minas Gerais, 7, 8 horas de viagem, de Betim até Angra dos Reis. Eu perguntei assim para ele, eu e a Fran, o senhor é bispo daqui da igreja, mas tem uma igreja em Minas? Ele falou, não, eu sou daqui. Eu falei, como assim? O senhor é daqui, mas é daqui, estando lá? Ele falou, não, eu venho a cada 2 semanas, pelo menos 2 dias na semana eu estou aqui. Estou aqui para ajudar o apóstolo, estou aqui para cumprir meu chamado. Eu falei, que? Você vem a quase toda semana de Betim para cá, 7 horas de viagem? Ele falou, vem. Eu venho porque eu sei o que aconteceu comigo nesse lugar. Irmão, eu calei minha boca. A gente acha que faz muita coisa para Deus, não é? A gente acha que a gente, até quem mora mais, assim, um pouquinho mais longe aqui, mas é meia hora, não é 7 horas, né? Meia hora, 40 minutos, 1 hora. Cara, 7 horas de viagem para cumprir o chamado dele com uma filha especial. Isso é muita gente que eu conheço já ia usar a desculpa da filha. Minha filha é especial, pastor. Que isso, eu vou viajar 7 horas para cumprir meu chamado. A filha dele estava na conferência, assistindo lá, quietinha. Só a Zoe que está causando. Ó, você falar, a Zoe causou tanto na conferência que eu fiquei com tanta vergonha. Jesus, que luta. Você acredita que a Zoe causou tanto que a Fran foi lá para trás numa salinha com ela? De repente 5 intercessoras foram lá e falaram, vamos orar por essa menina. Fizeram a roda na menina e começaram, Jesus, tem misericórdia. A filha do pastor está perturbada. É gênio mesmo, né? Eu falei, não é, isso não é demônio não, queridos, pode ficar tranquilo. Isso é gênio mesmo. Não é demônio. Vixe, deu para ouvir, né? É mesmo a vergonha que eu passei. O apóstolo, a apóstola, eles davam um sorriso, mas dava para ver, falava assim, pô, devia ter trazido só o pastor. Trazer a mulher e a filha, meu Deus do céu, na paz. A criança, um bebê. Isso tem que mexer com a gente, sabe? Tem gente muito mais apaixonada por Jesus do que a gente acha que a gente está. Tem gente muito mais conectada. E a gente tem que buscar essa conexão, sabe? A gente está muito frio, a gente tem que buscar intensamente. Há um mundo que a gente não conhece, há um Jesus que a gente ainda não conhece, que está sendo nos apresentado. E eu quero conhecer esse Jesus a cada dia. A cada dia eu quero conhecer esse Jesus, se ele existe, se ele realmente ele ressuscitou, se realmente ele está vivo, se realmente ele está falando, ele está me chamando para fazer uma obra para ele, para trabalhar para ele. Eu quero descobrir a agenda que ele tem para mim. Levante suas mãos, feche seus olhos e busque isso agora.